dia, pessoal. Para a aula de hoje a gente vai estar falando sobre polígonos e seus elementos, ok? Primeiramente, se a gente parar para observar o polígono, ele faz parte da nossa realidade. Se você observar, por exemplo, os objetos, as coisas que estão ao seu redor, você vai perceber que eles têm a semelhança de figuras geométricas. No caso, o polígono, que é o que a gente vai estar falando na aula de hoje. Primeiramente, a gente vai começar explicando o que é o polígono. Mas antes de falar o que é o polígono, a gente vai falar sobre alguns elementos que fazem parte do polígono, que no caso, a reta. Vamos estar explicando sobre a reta e segmento de reta. Certo? A reta, pessoal, ela não possui começo e nem fim, certo? Ela não possui o começo e nem fim. Já o segmento de reta, ele possui um ponto inicial e possui um ponto final. E o polígono, ele é justamente formado por segmentos de reta, certo? Aqui a gente tem a representação de alguns polígonos bem conhecidos e alguns não tão conhecidos do nosso entendimento. Por exemplo, aqui nós temos uma figura aqui que a gente pode observar bem, que é o triângulo. O triângulo é considerado um polígono porque no triângulo possui exatamente os requisitos que o polígono deve ter. Ele possui 3 lados iguais e os ângulos dele também são iguais. Se você observar, esse ângulo tem a mesma medida deste ângulo e deste outro ângulo. O que significa que essa figura, que é o triângulo, ele é classificado como um polígono. Nós podemos também perceber e observar que, como eu já falei, o segmento de reta ele é feito por um ponto inicial e um ponto final. Esses pontos dentro do polígono recebem o nome de vértice, que é o primeiro elemento que a gente vai estar falando aqui dos polígonos, certo? O polígono ele possui 3 elementos fundamentais: vértices, lados e ângulos, ok? Os vértices, eles são justamente os pontos. Deixa eu demarcar aqui para vocês observarem. Os pontos que interligam os lados, ou seja, esses segmentos de reta aqui. E os pontos, que como estão demarcados aqui na figura, são chamados de vértices, ok? Os lados são as linhas retas aqui do segmento de reta. E os nossos ângulos, que são a junção dos lados adjacentes, certo? Agora a gente vai observar essa segunda figura que aparece aqui no quadro. Nós observarmos bem, ela é uma figura onde ela é formada por segmento de reta, né? Porém, existe um detalhe crucial nos polígonos, porque ele diz que o polígono ele é uma figura plana formada por segmentos de retas. Porém, as linhas dos polígonos, elas são simples e não podem jamais se cruzarem. E nesse caso aqui, os segmentos de reta, eles se cruzam. Então, essa figura ela não pode ser classificada como um polígono. Então, essa figura aqui não é um polígono. Já a nossa terceira figurinha aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 lados iguais, certo? Nós temos 4 vértices
iguais e 4 ângulos iguais. Exatamente todos os requisitos que um polígono deve ter. Então essa figura aqui ela pode ser classificada como um polígono. A nossa quarta figura aqui, nós temos cinco vértices, nós temos quatro ângulos iguais e um ângulo diferente. Essa figura aqui, ela também pode ser classificada como um polígono, certo? Nós vamos agora ver a questão, porque assim, cada polígono ele recebe o nome de acordo com o número de lados que eles possuem. Aqui, por exemplo, nós temos 1, 2, 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. Esse polígono ele é chamado de triângulo, porque ele possui exatamente 3 lados. Já esse polígono aqui, ele possui 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices. Sendo dessa forma, ele vai ser chamado de quadrilátero. Esse polígono aqui, ele possui 1, 2, 3, 4, 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Então ele vai ser chamado de pentágono. É necessário que nos polígonos você saiba a classificação dele até 20 lados. Se nós sabemos que 3 lados é triângulo, 4 lados é quadrilátero, 5 lados é pentágono. Então, nesse caso, suponha que um polígono de 6 lados ele vai ser chamado de hexágono. Um polígono de 7 lados vai ser chamado de heptágono. Um polígono de 8 lados, a gente vai denominar ele como octógono. Um polígono de 9 lados, eneágono. E um polígono de 10 lados, decágono. Um polígono de 11 lados, um decágono, né? Um polígono de 12 lados, dodecágono. Um polígono de 13 lados, tridecágono. Um polígono de 14 lados, como eu explicando, um polígono de 14 lados, tetradecágono. Um polígono de 15 lados, pentadecágono. Um polígono de 16 lados, hexadecágono. Um polígono de 7 lados, heptadecágono, né? Um polígono de 8 lados, octodecágono. E um polígono de 19 lados, eneadecágono. E um polígono de 20 lados, esse você tem que fixar, decorar na sua mente, é o icoságono, certo? Icoságono. Muito bem. Os polígonos, gente, eles também podem ser classificados como polígonos regulares e irregulares, convexos e não convexos. A gente vai estar vendo primeiro os polígonos regulares, que é necessário para que um polígono ele seja classificado como um polígono regular. Um polígono, para que ele seja classificado como um polígono regular, ele precisa que os lados dele sejam iguais e que os ângulos dele sejam congruentes. Ou seja, a mesma coisa de igual. Ou seja, lados iguais, ângulos na mesma medida. No caso, aqui nós temos um polígono de 4 lados, que é o quadrilátero, onde ele tem os 4 lados iguais e possui a mesma medida. Que pode ser tanto de 90 graus ou qualquer outra medida, dependendo da classificação de graus que você quiser colocar no seu polígono,
certo? Um polígono não regular, irregular no caso. Se um polígono, para ser regular, ele precisa ter todos os lados iguais e ângulos de mesma medida, então o polígono não regular, ele precisa necessariamente ser totalmente o inverso do que a gente acabou de explicar. No caso aqui nós temos um triângulo isósceles. Ele possui dois lados iguais, porém um diferente, sendo que ele possui ângulos iguais e um diferenciado. No caso, que vai classificar ele como um polígono irregular. E como a gente vai classificar os polígonos convexo e não convexo? O polígono convexo é aquele polígono onde a reta traçada de um ponto ao outro esteja totalmente contido dentro da área poligonal. Como assim? Por exemplo, em um triângulo equilátero, onde ele possui os três lados iguais. Eu vou traçar um ponto, vou colocar um ponto aqui, traçar a reta até este ponto. Aqui, qualquer reta que eu traçar aqui dentro, vai permanecer aqui. Qualquer linha que eu traçar aqui vai ficar contida dentro desse polígono, o que significa que ele é um polígono convexo. O polígono não convexo é quando a reta traçada ela passa de um ponto para um outro ponto em margens diferentes. Por exemplo, vou estar colocando aqui o polígono que a gente utilizou. Esse polígono aqui, se eu traçar um ponto para fazer o segmento de reta dentro dele. Aqui a gente pode observar que esse segmento de reta não está totalmente contido dentro desse polígono, ou seja, não está dentro da área poligonal, o que significa que este polígono aqui é um polígono côncavo ou não convexo, certo? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, né? Que é uma pequena resumida do que é o polígono e seus elementos. Até a próxima, pessoal. Viu? Até a próxima aula.